Isabela e Enzo, consegue me ver? Estão me ouvindo? Oi, sim, tudo Olá, bem? sim. Estou conseguindo colocar o fundo aqui, estou tentando. Mas sejam muito bem-vindos, tá? O pessoal está entrando, mas nós já vamos dar início, porque nós temos apenas 1 hora dentro do Meet, né? Quando é assim. Então, nós já podemos iniciar aqui a nossa roda de conversa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de vocês por estarem aqui nessa noite de sexta conosco. Sejam todos bem-vindos e a sala é toda de vocês. Perfeito. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Deixa eu compartilhar aqui minha tela antes das apresentações. Um segundinho. Vocês conseguem ver minha apresentação já? Deixa eu colocar no modo tela. Sim. Conseguimos visualizar. Ótimo. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer aí a Renata, a todo o time da InCrowd, a professora Josiane, que nos fez o convite, a professora Lana também. Estamos eu e minha colega Isa aqui para falar um pouquinho sobre o poder da IA, né, transformando aí cada dia mais as organizações. Para quem não me conhece ainda, eu vou compartilhar um pouquinho do meu perfil. Bom, eu sou o Elzo Santos, moro aqui em Brasília, sou gerente de projetos de tecnologia e também coordeno ações de IA na organização em que atuo. Quem quiser se conectar comigo, o meu LinkedIn está na tela, então fiquem à vontade, se tiver que tirar alguma dúvida, algum ponto sobre a apresentação, até pedir esses slides, eu posso disponibilizar, basta mandar uma mensagenzinha lá que eu compartilho com vocês. Isa, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Agradecer também a todos pelo convite, por organizar esse evento super importante com um tema de grande valor para todos nós. Agradecer ao Elzo também, que me chamou para compartilhar esse momento com ele. E meu nome é Isabela Zuccari, eu sou advogada na área de direito digital, tenho uma pós-graduação, uma especialização e algumas certificações com base na ISO 27001, 27701 e 42001, que são ISOs relacionadas à proteção de dados, segurança da informação e inteligência artificial. Também meu LinkedIn está à disposição de vocês. Mandem invite, vamos conversar, depois a gente fala sobre o conteúdo dessa palestra, enfim, sigo à disposição de vocês. É com você, Elcio. Perfeito, Isa, muito obrigado. Vamos começar então. Bom, pessoal, nosso desafio aqui hoje, nossa missão, né, é mostrar que a inteligência artificial ela não é a ruptura, né, entre a máquina e o humano, como muitos dizem por aí. Na verdade, é um novo modelo, é uma nova onda aí que vem para mudar o nosso jeito de trabalho, o nosso comportamento em relação à sociedade, em relação ao relacionamento com as pessoas. E até o tema dessa conferência, onde diz ciências humanas e transformação digital, parece que são mundos opostos, mas eu costumo dizer que são mundos muito próximos e que eles se interagem o tempo todo. Porque apesar da gente ter essas ondas tecnológicas, o papel do ser humano ele continua sendo fundamental aí nessas novas tecnologias dentro das organizações e dentro das relações humanas. Bom, eu vou fazer aqui uma linha do tempo muito rápida aqui, só para a gente contextualizar como foi a evolução da eficiência organizacional. E aí eu puxando aqui um pouquinho lá atrás, na Revolução Industrial, eu trouxe um ponto muito importante aqui, onde Ford, né, ele criou ali uma padronização extrema para poder fazer com que o humano trabalhasse ali como, digamos, um robô, né, para conseguir atender ali o grande público e o grande número de clientes que existia. Então, tivemos a era Ford, digamos assim, veio a era da computação, misturado ali com a guerra, inclusive Alan Turing, que é considerado o pai da comunicação, ele quebrou ali a criptografia e facilitou até com que os aliados vencessem a guerra. Então, teve um papel fundamental na guerra, outra onda tecnológica. Seguindo, tivemos, e nesse mesmo tempo aí, pessoal, surgiu a inteligência artificial, tá? A inteligência artificial não é nova, não. Ela é da época ali dos primeiros computadores.
Seguindo um pouquinho, tivemos então o modelo Toyota, né, e o Just-in-Time. O modelo Toyota de produção, ah, padronizar ao máximo ali a eficiência humana, identificar e solucionar rapidamente problemas relacionados à qualidade. Ali eu coloquei até um rapaz puxando o andão, né, que era da linha de produção, quando tinha algum probleminha, ele puxava a cordinha, acendia uma luz. Então, parava-se a esteira de produção, já resolvia o problema rapidamente. Então, foi assim que a Toyota conseguiu desenvolver um modelo que é famoso até hoje. Tá? Transformação digital 1.0 nos anos 2000, com o advento, né, da tecnologia, da internet. A internet nasceu um pouquinho antes, mas de fato ela veio conseguir a ser disponível em larga escala nos anos 2000. Então, onde a gente começou a utilizar os ERPs, os CRMs, conectar o mundo, tivemos um mundo muito mais globalizado neste tempo, e iniciou-se então a coleta de dados, que hoje a gente tem zilhões de dados aí armazenados, úteis inclusive para que a IA possa consultá-los, mas foi neste momento que a gente começou a armazenar em bancos de dados relacionais, hoje em dia não relacionais, uma quantidade extrema de dados, ou seja, qualquer organização que tenha no mínimo ali um ano de vida hoje, já tem uma grande quantidade de dados armazenados, e aí logo mais a Isa também vai falar um pouquinho sobre essas preocupações. E hoje, temos então a era da IA. Coloquei este nome aí, mas é o que a gente está vivendo hoje, onde a gente consegue gerar inteligência através desses dados. Não estamos mais apenas falando sobre o processamento desses dados, mas sim uma nova fronteira, um novo momento, onde a gente consegue extrair informações que a olho humano era impossível, né? Então, com o avanço dos algoritmos, né, a capacidade de processamento computacional, tivemos a capacidade de tirar aí insights valiosos dessa grande quantidade de dados que vem sendo armazenada desde os anos 2000. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, já entrando na questão das organizações, como é que eu tenho visto essa questão, o que eu tenho estudado, o que eu tenho observado, como é que o mundo tem se comportado em relação a isso, em relação à inteligência artificial, e é importante que as organizações elas tenham um olhar claro sobre isso, uma divisão clara, onde nós temos, eu coloquei ali uma palavra chamada sanduíche, exatamente, né, para significar que é o top-down, o C-level da empresa, e o operacional, o bottom-up. Então, a gente tem dois papéis importantíssimos aqui, onde o papel do executivo é estabelecer a governança, estabelecer o orçamento, a ética, a transparência, qual o tom que a IA vai ser utilizada naquela empresa. Por exemplo, temos algumas empresas que têm uma aproximação muito grande com o cliente, né? Então, as pessoas gostam daquela empresa por causa do relacionamento humano da empresa. Será que colocar uma IA com uma interface robotizada ou até a forma de falar robotizada vai agradar aqueles clientes, né? Vai mudar o comportamento dessa empresa? Então, o top level tem que estar atento o top down, quer dizer, tem que estar atento a essas questões. E, né, o pessoal do operacional, que é quem vai utilizar de fato essa tecnologia, que vai aproveitar ali usando as ferramentas, e é lá que a transformação vem de fato, né, porque ali no dia a dia, a operação que sente a dor, a operação que vai ver que um processo foi melhorado tantas vezes por cento. Então, vai melhorar a vida dessas pessoas. Então, essa estratégia é super importante, estar conectado o C-Level com o operacional da empresa. E para dar dados para que isso aconteça, é importante a gente ter um mapa. E aí o Gartner traz, a consultoria do Gartner, muito famosa, traz aí um estudo chamado Radar de Oportunidades de IA, onde basicamente o fato é se debruçar sobre os departamentos da empresa, se debruçar sobre os processos para identificar onde a IA deve ser aplicada e como ela deve ser aplicada. Aqui eu coloquei duas categorias muito importantes. Uma é, primeiro, automação, tarefas repetitivas, chatas, perigosas,
pessoal precisa conferir o mesmo relatório todo dia de manhã para dar informação para o gerente à tarde. Facilmente essa tarefa ela pode ser automatizada ou por uma IA ou então por uma outra tecnologia como um RPA. Então são tarefas que podem ser automatizadas, ou seja, a grosso modo, tarefas que são repetitivas, você percebe ali um padrão de documentação, um padrão de relatório, padrões, acho que essa é a palavra. Isso pode ser facilmente automatizado hoje pela IA. E a ampliação é um pouquinho diferente, né? A ampliação é aqui, eu coloquei até aqui a frase aqui, brilha a ciência humana. É onde a IA dá o superpoder ao humano. Então, é na ampliação que a gente consegue aplicar a IA e tirar dali insights valiosos. É na ampliação que a gente consegue multiplicar coisas que uma pessoa apenas não conseguiria fazer. Eu vou trazer alguns exemplos, eu estou meio que deixando aqui uma, uma fala mais geral, mas é na ampliação que a gente consegue tirar o real valor que as pessoas veem hoje em dia. E tivemos aí o lançamento do ChatGPT em novembro de 22, e de lá para cá muita coisa mudou, né? Anteriormente a isso, a gente tinha ali um chatbot que respondia às pessoas roboticamente. Hoje em dia é quase imperceptível você estar conversando com uma IA ou com um humano. Por mais que aí você consiga ali entender algumas palavras que talvez está ali um pouquinho fora de contexto, a famosa alucinação, mas a capacidade generativa hoje em dia está quase perfeita, tanto de texto, de áudio, de imagens e até para ser aplicado em coisas que não são legais, né? Costumo dizer que o Brasil é o país do golpe, então com o IA isso ampliou-se também, né? Então há uma questão até de segurança que a gente precisa estar sempre atento, né? E confesso que às vezes até eu fico em dúvida. Nossa, será que é mesmo? Será que não é? Eu que trabalho com isso, eu fico em dúvida. Outras pessoas que talvez não tenham essa familiaridade, com certeza pode cair, está caindo, né? Todo dia a gente vê alguma notícia nos jornais acerca disso. Então, é esta ampliação que a IA generativa nos trouxe, né? E eu vou tratar um pouquinho sobre isso com alguns exemplos aqui logo mais à frente, mas antes disso, tem um ponto super interessante aqui, que é o nosso próximo slide, que é onde o robô, ali fazendo um papel de entrevistador, ele questiona ali para o rapaz, um empregado, um gerente ou um dono de empresa, falando assim, vamos começar pelo mais fácil. Você entende o seu processo atual? E aí o rapaz responde, por que eu vou me incomodar com isso, né? Porque eu preciso me incomodar com isso. Eu só preciso de IA. É natural com que as pessoas hoje em dia achem que IA é mágica. Na verdade não é, e nunca foi. E a questão dos processos, ela é super importante desde lá dos anos 2000, quando eu coloquei aquele slide lá, onde começou a surgir os RPs, CRMs, a padronização dos processos, o mapeamento dos processos de lá para cá, a sua importância não mudou. Pelo contrário, ampliou. Então, se a gente colocar uma IA para ser executada, onde a empresa não tem o domínio ali dos processos, não tem clareza e transparência nos atos que acontecem ali, certamente vai falhar a aplicação da IA ou então vai causar um caos, né? Isso é uma preocupação sempre da gente que trabalha com projetos de IA para entender primeiro o processo. Ou então, quando alguém do negócio, algum departamento solicita para a gente, vamos fazer aqui um projeto de IA para resolver determinada coisa. Mas espera aí, mas cadê o mapeamento do processo? Vamos deixar esse projeto de IA para trás? Vamos fazer um projeto de mapeamento do processo primeiro? E aí a gente vem com essa transformação digital. Então é basicamente assim que tem funcionado e tem funcionado bem, né? Entender ali todos os detalhes da operação, detalhes do processo para que a gente consiga aplicar a tecnologia da melhor forma. E principalmente, pessoal, a questão dos dados. A IA, ela aprende os dados, né, para poder dar respostas assertivas. Se os dados que você possui, se os dados estão inconsistentes, faltando, ou não tenha nenhum tipo de padronização, certamente
a IA vai dar respostas erradas. E aí as pessoas tendem a dizer, tá vendo, a IA não funciona, não me atende, só dá a resposta errada. Mas não, tem alguns steps que precisam ser dados antes para que a IA consiga performar de uma forma segura, né, onde a gente consiga extrair o máximo de informações acerca da utilização da IA. Onde mora a IA? Eu trouxe aqui um exemplo aqui, pessoal, sobre o Google Cloud, que é uma das plataformas que eu particularmente eu gosto de trabalhar, mas existem diversas plataformas no mercado, ou da própria Microsoft, da AWS, temos plataformas chinesas também muito fortes no mercado, mas eu trouxe aqui um exemplo, um ponto de onde a IA mora, tá? Google Cloud, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do Google Cloud, e dentro dele tem uma plataforma chamada Vertex AI. Eu os convido depois para vocês, quem tiver interesse, pesquisarem aí no próprio Google o que essa plataforma faz, as suas capacidades, mas eu vou só dar uma pincelada para vocês entenderem como é que as empresas estão se organizando. Essa plataforma Vertex AI é a do Google, mas existe uma similar na AWS, existe uma similar na Microsoft, então como são concorrentes, né, são padrões de plataformas para se trabalhar com IA. Então, pensa assim que elas são a fábrica da IA. Então, é nela que a gente faz a ingestão de dados, é nela que a gente puxa os modelos, os algoritmos, um Gemini da vida, que é o do Google, é nela que a gente conecta na plataforma e gera dashboard, gera relatórios, gera inúmeras coisas através da manipulação dessa plataforma. Só que citar ela aqui rapidamente, que é para vocês terem aí um ar de curiosidade, um ponto futuro para saber como é que funciona. Quem for aí da área de tecnologia vai gostar muito. Eu gosto muito, eu mexo com ela praticamente todo dia. E aqui eu trouxe duas plataformas, dois produtos, na verdade, desculpa, que é o Workspace do Google, e aí eu fiz ali o do Copilot, que é o da Microsoft, mas pensa assim, você tem sistemas de IA, né? A gente tem sistemas de IA, desculpa, as organizações têm produtos, projetos, mas e a pessoa, o colaborador, o empregado daquela empresa, como é que ele pode utilizar isso para se beneficiar, para ser mais produtivo para a empresa? Então, existem plataformas, existem produtos que dão essa capacidade de ampliação do trabalho. Então, uma delas é o Workspace e outra é o Copilot. Eu gosto de falar que elas são as nossas IAs das 8 horas da manhã, né? Quando a gente chega no nosso escritório, abre o nosso computador, quem trabalha de casa abre o computador e tem uma pilha de e-mails, um relatório para ser feito, de repente com alguns prompts no Copilot ou no Workspace você já consegue resumir aquilo dali, coisa que você poderia estar, sei lá, passando a manhã inteira fazendo. Então, fazer uma apresentação como essa que eu fiz aqui, obviamente eu usei um Copilot, eu usei um Gemini, elas não nos substituem porque elas geram o conteúdo que a gente naturalmente já iria gerar, e a gente faz ali a última milha, digamos assim, para validar se aquilo ali está com. Isso faz sentido, né? Se está com conexão ao que você precisa. Então, são exemplos aqui de IAs que a gente utiliza no nosso dia a dia e nas organizações. Eu trouxe aqui um vídeo, pessoal. Deixa eu pausar aqui rapidamente só para contextualizar. Este vídeo é na Puma e é um exemplo claro de como a IA tem sido utilizada nas organizações. Todos aqui devem conhecer a Puma, deve ter algum produto da Puma. A Puma é uma loja de artigos esportivos, entre outras coisas, roupas, etc. Então, eu trouxe um videozinho aqui sobre como o Google Cloud, através da IA, tem ajudado a Puma a melhorar seu serviço. Eu vou dar o play aqui, e aí, Isa, se você estiver ouvindo o som, você me faz o ok novamente, que eu não sei se eu compartilho o Pode som. deixar. Tá bom? Vou dar o play aqui. Tá saindo o som. Andrea Dermovic, gerente sênior de fotografia global de e-commerce na Cruma, onde o esporte encontra a expressão criativa. Estamos usando a IA do Google para personalizar as fotos dos produtos em nosso site para economizar tempo e garantir que sejam relevantes localmente para nossos clientes. O Imagine do Google Cloud está ajudando nossa equipe de conteúdo global a criar imagens dinâmicas de produtos. E veja como.
Digamos que um novo tênis de corrida de trilha acabou de ser lançado em nosso site. Só preciso clicar no botão aplicar plano de fundo de IA. Então, com base no meu prompt, uma variedade de imagens de amostra é gerada para eu escolher. Legal! Todas elas capturam todos os detalhes que incluí no meu prompt, juntamente com o tênis da nossa biblioteca de fotos. Vamos escolher este. Também usamos o Imagine para nos ajudar a personalizar facilmente o conteúdo para mercados regionais. Digamos que esses tênis também sejam lançados no Japão. Posso localizar essa imagem voltando e editando o prompt para incluir um ponto de referência reconhecível, o Monte Fuji, por exemplo. Em última análise, isso contribui para uma melhor experiência de compra digital para nossos clientes. A Puma Índia, por exemplo, já viu um aumento de 10% em nossa taxa de cliques. O Imagine é econômico, cria visuais localizados e de alta qualidade em escala, então, tem sido a escolha perfeita para nós. Este é um exemplo da Puma, tá, pessoal? Como a IA está resolvendo alguns problemas de edição de imagens muito rapidamente, né? Vocês poderão ver aí. Eu vou trazer um outro caso aqui do banco alemão. Inclusive, pessoal, eu tive que habilitar aqui a tradução para português, porque esses vídeos são em inglês. E até fica meio distorcido, mas foi uma IA que fez isso. Rapidamente, apenas um clique, ela conseguiu entender ali, inventou um tom de voz parecido com com a da moça que estavam falando ali, e rapidamente já colocou essa tradução. Algo que daqui a um tempo nós iremos já conversar com uma pessoa do outro lado do país, um japonês vai conseguir, do outro lado do mundo, um japonês vai conseguir nos entender claramente. Por mais de 150 anos, nossos clientes têm buscado o Deutsche Bank para dar suporte ao seu sucesso duradouro e segurança financeira. E agora eles precisam de nós mais do que nunca como consultores e gestores de risco em um mundo marcado por incertezas e mudanças geopolíticas. A tecnologia desempenha um papel fundamental. Nossa parceria com o Google Cloud nos permite aproveitar as ferramentas mais recentes. O DB Luminina é nosso agente de pesquisa com tecnologia de IA, desenvolvido com base nas IAS Gemini e Vert-Ace. Ele mantém a privacidade dos dados e melhora nossa produtividade ao operar em um dos setores mais regulamentados, onde a confiança é construída em anos e perdida em segundos. Uma ferramenta como o DB Luminina nos permite estar à frente de nossos concorrentes e fornecer análises de dados mais rápidas e precisas. Recentemente, houve um grande relatório sobre os mercados, com 400 páginas. Nós o colocamos no DB Luminina e demos algumas instruções e, em segundos, ele nos deu um resumo de 3 páginas. Conseguimos fornecê-lo aos traders e aos nossos clientes para ajudá-los a processar essas informações. Por meio de nossa parceria com o Google Cloud, vimos um verdadeiro avanço. E isso é apenas o começo. Vemos um futuro onde a IA generativa é integrada em basicamente todos os processos que executamos, facilitando a vida dos nossos funcionários e atendendo às expectativas em constante mudança dos nossos clientes. Mais um exemplo aqui, né, onde a IA tem auxiliado aí as organizações, nesse caso um banco, né, ele listou ali a importância, né, de ter algo seguro, algo confiável para ser utilizado, porque a confiança pode ser destruída em segundos se utilizada de uma forma incorreta. Notebook LM, não sei se eu vou mostrar aqui, Isa, devido ao tempo, estou com medo de roubar muito seu tempo. O Notebook LM, pessoal, é uma. Eu acho que eu vou mostrar aqui rapidinho, tá, Isa? Deixa eu compartilhar a tela. O Notebook LM, enquanto eu abro aqui, ele é como se fosse o caderno daquele seu amigo e copia tudo do professor da melhor forma possível. Então, lembra daquele seu amigo nerd da escola que tinha ali um caderno super produzido, cheio de dicas, etc., que todo mundo queria levar no final de semana para poder copiar e entender melhor a matéria? Eu cito como o Notebook LM ele é capaz de fazer isso, tá? Deixa eu aqui do Google Chrome e aqui. Estão vendo minha tela? Sim.
Sim, perfeito. Aqui tem alguns notebooks, alguns cadernos que eu criei, tá? Ah, aqui está em inglês, mas não se preocupe, eu vou explicar aqui direitinho. O Notebook LM é uma ferramenta gratuita do Google, onde ela nos permite inserir conteúdos de maneira segura e tirar informações de todas as formas desse conteúdo. Então é ideal para quem está trabalhando na educação, tanto do lado do professor quanto do lado do estudante. É uma ferramenta fantástica. Eu vou abrir um notebook aqui que eu criei. Este é um conteúdo que eu estou estudando sobre a IA generativa. E aqui eu coloquei vários arquivos em TXT, em PDF. Cada arquivo aqui desse é gigante, tá, gente? Então ele conseguiu resumir tudo para mim. Ele me deu um overview. As fontes fornecem uma visão abrangente dos conceitos fundamentais de IA, posicionando a inteligência artificial generativa, nananana. E aqui que está aqui as ferramentas que eu adoro. Então, ele já me disponibiliza um quiz, um teste, aqui sobre o conteúdo. Então, aqui ele já me faz perguntas relevantes. E neste quiz, eu posso simplesmente falar que eu quero no modo difícil, não no modo fácil, o número de questões. Eu posso até descrever aqui melhor algumas coisas para ele e gera um novo tema. Eu tenho flashcards. Não sei se vocês gostam, mas eu adoro estudar com flashcards, porque eu consigo lembrar os conceitos de muita coisa com flashcard. Então, aqui é o card e a resposta. O card e a resposta. Temos. Deixa eu abrir outro aqui. Deixa eu ver se isso está melhor. Então, eu tinha gerado algumas outras coisas, acho que foi nesses conceitos aqui. Não. Perfeito. Eu tenho outras coisas aqui, eu posso resumir em áudio, ou seja, ele cria um podcast para mim. Muita gente vai para o trabalho de carro, então gera um podcast desse conteúdo enquanto você dirige, você vai escutando. Tem gente que gosta de aprender com vídeo, ele também cria um vídeo para você, mapa mental, relatório, ele cria apresentação de slide, um infográfico. Esses últimos dois aqui, até 15 dias atrás, não existiam. Eu estou vendo aqui agora. Mas são coisas que eles estão colocando ainda, que o Google está colocando, que vai facilitar muito o seu aprendizado. Então, se você precisar de estudar conteúdos enormes, que você precisa rapidamente ter ali uma noção, uma ideia do que aquilo traz, o Notebook LM. E até a longo prazo. Você vai colocando, vai alimentando, ele vai aprendendo. E um ponto fundamental aqui é que ele não alucina, ele não vai na internet. Então ele vai se atentar ao seu conteúdo em específico. Todo tipo de relatório, todo tipo de informação é somente sobre o conteúdo específico. Isso é fundamental, porque às vezes você está com um conteúdo que, não sei, talvez não esteja bem curado na internet, mas que você tem ele num material, e aí você coloca dentro do Notebook LM para poder fazer aí os seus estudos. Ok? Deixa eu voltar aqui minha apresentação para de compartilhar, voltar aqui para os slides. Nela, Notebook LM. Ok. É gratuito, tá, gente? Notebook LM, fantástica ferramenta. Próxima fronteira, agentes de IA. E aqui eu já estou quase encerrando a minha fala para passar para a Isa, mas agentes de IA é a nova fronteira. Deixa eu vir aqui para o próximo slide já para poder explicar um pouquinho melhor. Atualmente, lá em 2022, a gente teve o lançamento do ChatGPT, onde a gente tinha um simples, até hoje, né? A gente tem um chat lá que a gente faz uma pergunta, e ele processa e responde. Faz uma pergunta, processa e responde. Isso é o famoso prompt para uma LLM. Então, onde a gente tem ali uma resposta de um conhecimento geral, né? Se você perguntar qual é a capital da Etiópia, ele vai lá, vai buscar na internet, vai montar e vai te dar uma resposta. Ele conhece tudo, tá? Tudo menos, isso é ótimo, né? Tudo menos aquilo que é do nosso uso diário, do nosso dia a dia, da nossa empresa, da nossa organização. Ele não conhece, por exemplo, o balanço da sua empresa, ele não conhece a lista de funcionários da empresa. Então a gente teve uma evolução disso de um tempo para cá chamada RAG, Retrieval Augmented Generation, que é o mesmo prompt que você dava, só que a fonte que ele busca é num banco de dados onde está ali as informações da sua empresa.
Obviamente, existem o que a gente chama de guarda-reios, para que esta informação, que às vezes é confidencial, é um segredo industrial, ela não possa ser divulgada na internet. Então, o usuário continua aplicando o prompt, porém agora ele vai numa base específica da empresa, ele pode até ser melhorado aí por algo da internet, mas ele consegue consultar informações restritas, tá? E aqui a gente tem uma outra categoria de agente, que é o agente flow, né? Então a gente tem um usuário fazendo um prompt, por exemplo, eu gostaria de viajar para a praia no ano que vem. Vamos supor que eu quero ir para Maceió. Baseado no conhecimento que o agente tem de mim, das minhas pesquisas anteriores, ele sabe que eu tenho uma filha. Então, se eu falar para ele, por favor, eu quero que você reserve um hotel lá em Maceió. Ele sabe que eu gosto de ficar na beira da praia, ou ele sabe que eu gosto de hotéis que tem piscina, ou ele sabe que eu gosto de hotéis que tem brinquedoteca. Então ele já vai filtrar, e aí tá aqui o grande lance, através das tools, através do raciocínio, filtrar algumas coisas que são que um humano faria, né? Se você for lá no Booking, você já vai começar a filtrar várias coisas, você não vai simplesmente fazer a pesquisa genérica. Então, esses agentes, eles já têm um comportamento muito mais aprimorado, tá? Aqui eu trouxe uma nuvem de palavras justamente do que a gente conversou hoje, né? Produtividade, agentes, automação, buscando sempre o resultado. Eu acho que com essa nova era da inteligência artificial, a gente tem a oportunidade de trazer a humanidade mais para a frente da tecnologia, né? Colocar mais a humanidade à frente dos processos, cada vez mais como protagonista aí das nossas organizações e deixar a IA trabalhar para a gente, para que a gente tenha mais tempo para o nosso cafezinho. Uma última frase final aqui, pessoal: a inteligência artificial não veio para substituir o ser humano, mas para substituir o robô que existe dentro de nós. Aquela parte presa em tarefas repetitivas que nos impede de sermos verdadeiramente criativos. E aqui eu encerro a minha participação. Na verdade, eu vou ficar por aqui, né, Isa, aguardando algumas dúvidas ao final. Mas, Isa, por favor, fique à vontade, compartilhe a sua tela. Obrigada. Obrigada, Elzo. Muito importante tudo isso que você disse. Acredito que a gente vai acabar complementando muitos assuntos. Está aparecendo a minha tela para vocês? Legal. Bom, pessoal, começando aqui com o nosso bate-papo. Vou trazer para vocês um pouco de uma visão histórica, de um contexto, da onde a IA está inserida, até complementando aquela fala inicial do Elzo sobre a evolução da administração, certo? A gente tem aqui 4 revoluções industriais, e quando a gente fala revolução industrial, a ideia que a gente tem que ter é que existe uma nova tecnologia e uma nova forma de compreender o mundo que causa mudanças radicais e abruptas nas estruturas sociais e econômicas. E aí, para a gente visualizar essa transição, essa ruptura entre um momento e outro, a primeira revolução industrial ela trouxe a construção de ferrovias, a invenção da máquina a vapor e o início da produção mecânica. Quando a gente vai para a segunda revolução industrial, a gente tem a eletricidade, a linha de montagem que possibilitou a produção em massa, e aí conecta um pouco com o que o Elzo já falou sobre Ford, né, sobre aquela linha de montagem. Já a terceira revolução industrial, a gente tem o desenvolvimento de semicondutores, revolução dos computadores. E aí, quando a gente pula para os anos 2000, que é a quarta revolução industrial, a gente tem uma fusão dessas novas tecnologias, uma digitalização, a conectividade por IoT, né? Uma personalização maior. E aí, a inteligência artificial ela se enquadra nessa última revolução industrial.
E qual foi o grande pulo? O que mudou da terceira para a quarta revolução industrial? Foram dados, quantidade de dados, escalabilidade, poder de armazenamento desses dados, de processamento desses dados. A IA, ela é essencialmente feita de dados, certo? Assim, então, a ideia é que, como isso potencializou, a inteligência artificial, ela bebe dessa fonte. Então, para a gente entender um pouquinho desse contexto. Aqui eu quero falar para vocês qual é a visão brasileira sobre a transformação digital e a inteligência artificial. Como o Brasil se coloca no meio disso. A tecnologia, ela é geopolítica, né? Ela tem tudo a ver com a economia, com a política do país, como tudo está acontecendo. A gente tem uma corrida aí entre os países para quem se coloca como desenvolvimento da IA, né? E aí, nesse slide, eu trago para vocês a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que foi pensada em 2021. E aí, a gente tem o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi publicado, mais recente, e a Estratégia Brasileira para Transformação Digital. E aí, embaixo, vocês estão vendo os eixos, né? Eu sei que está um pouquinho difícil para ler, depois me procurem que a gente compartilha a apresentação. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que é comum em todos esses documentos? Capacitação. A ideia de se capacitar, de aprender sobre a nova tecnologia, ela é fundamental, porque a IA, esse poder de ser vista como uma revolução industrial, é porque ela atravessa todos os setores. Ela não é algo que está sendo utilizada somente em um lugar, ela pode ser utilizada na saúde, na educação, na agricultura, no ensino, no financeiro, ela atravessa todas as áreas. Então, essa potência dela faz com que venha a necessidade de capacitar as pessoas aprenderem a desenvolver isso, a conversar sobre isso, a mexer nisso, né? E outro ponto que eu trago muito importante aqui é de governança da inteligência artificial e confiança no ambiente digital, né? Como o Brasil vê isso como importante, a regulação em si, a legislação, trazer melhoria do serviço público. Então, essa é a ideia. E tudo isso se traduz também numa preocupação de trazer soberania digital. Assim como eu falei para vocês, existe um interesse econômico, a tecnologia ela não é neutra, né? Ela é construída por pessoas. Então, existe vários movimentos acontecendo sobre infraestrutura, sobre dados, né? Hoje em dia, as maiores IAs que a gente utiliza, elas são americanas. Então, a gente está colocando nossos dados em IA americanas. A ideia da soberania digital é termos IAs e infraestruturas próprias no Brasil, para que a gente possa usufruir e fazer isso com segurança, né? Então, essa é a ideia que eu quis trazer para vocês nesse slide. Como que a gente se prepara para isso? Aqui eu trouxe alguns documentos, todos os documentos que eu trouxe, pessoal, eles estão disponíveis na internet, tá? São documentos públicos, então é mais para trazer essas referências para vocês, né? O Fórum Econômico Mundial, esse primeiro documento aqui, ele fala sobre o desafio para os empregadores de encontrar profissionais considerando a falta de habilidade, essa lacuna do conhecimento. Então, a necessidade da gente se movimentar aprendendo esse conteúdo, ela é uma habilidade necessária e imprescindível daqui para frente. É o que o Elzo falou, a IA nós vamos usar, já estamos usando, às vezes a gente nem sabe que muito do que a gente está fazendo tem inteligência artificial. Então, é muito importante a gente entender isso e ter o quê? Pensamento crítico, pensamento criativo, analítico, capacidade de lidar com tudo isso. E assim, trazendo um resumo do que todos esses documentos falam, que a gente tem uma preocupação muito grande, né? A IA vai substituir o humano, a gente vai diminuir a taxa de empregos, o que vai acontecer? O mais importante está sendo o impacto na natureza do trabalho, na forma como a gente trabalha. O que o Elzo falou, né? Deixar a IA trabalhar para a gente em tarefas repetitivas. A era digital tem muito da automação, né? Traz essa ideia para que a gente possa aproveitar o tempo para fazer outras coisas, desenvolver outras frentes. Então,
esses documentos, eles trazem muito isso e a necessidade, acima de tudo, de pensamento crítico. Eu ouvi um pouquinho de uma palestra de um outro professor, um pouco mais cedo, e ele falando da necessidade dos alunos terem pensamento crítico com os outputs da IA, né? Com os resultados, verificar, fazer uma checagem. Então, isso vai ser um dos pilares para a gente daqui para frente. Como se preparar, aqui a gente traz um meme, né, falando que assim, o único jeito de manter a IA, de evitar que a IA tire seu trabalho, é usar a IA para fazer o seu trabalho de uma maneira melhor. Então, essa é a principal ideia, a gente precisa desmistificar uma das características que os documentos falam, né, as referências internacionais, é a necessidade de adaptabilidade nossa. Então, nós estamos aqui numa sexta-feira à noite reunidos para falar sobre a importância disso, da gente aprender, da gente debater, pesquisar, né? Muita coisa está disponível abertamente. Eu estava dando exemplos para vocês no tipo QLM. Eu uso particularmente o chat PDF quando eu preciso estudar algum documento mais complexo, algum documento numa língua que eu não conheço. Então, isso melhora o meu trabalho. E aí, transformação digital é um processo de inovação. A gente precisa pensar que, para fazer uma inovação, a gente precisa pensar numa metodologia, né? A gente precisa, aí aqui eu trago, num primeiro momento, falando de descoberta, análise, experimentação, escala e sustentação. Mas a gente só consegue aplicar essa metodologia uma vez que a gente tem mapeado o processo. Então, o Elzo falou no primeiro momento, fundamental mapear o processo, né? Entender aonde eu quero usar IA, para que eu quero usar IA, em qual etapa do processo eu encaixaria. Porque aí o investimento do meu tempo, da tecnologia, o investimento financeiro de tudo isso é muito mais palpável para mensurar resultados, né? Então, quando a gente fala o que se espera de transformação digital no setor público, é a ideia de potencializar os serviços públicos, né? De trazer cidades inteligentes, transformação digital inclusiva. E as cidades inteligentes é uma maneira de você pensar em serviços públicos feitos de uma maneira mais facilitada para a gente. GovBR é uma referência muito grande, o Pix é uma referência muito grande. Fora do Brasil, as pessoas falam muito do GovBR, da assinatura do GovBR, do Pix. Esses movimentos que fizeram para facilitar a rotina, o dia a dia, o cidadão exercer seus direitos, são fundamentais, né? E é isso que se espera, que a IA também atravesse esses lugares. No setor privado, a gente fala muito de integralização, personalização, preparo para transformações gradativas na força do trabalho, automatizando muitas coisas, e aí também o que se espera na educação. E aí eu trago alguns documentos para vocês, mais uma vez estão disponíveis, esse do NIC-BR, da Unesco, fala muito dos desafios e dos dilemas que a inteligência artificial pode trazer para a área da educação, né? Tem benefícios exponenciais, como aprendizagem ágil, personalizada, promessas de eficiência e inovação. Nós mesmos compartilhamos com você ferramentas de IA que nós utilizamos para estudar, para trabalhar, né? Mas a gente também tem desafios específicos, principalmente no contexto brasileiro, falando de limitações de infraestrutura tecnológica, lacunas de formação docente, desigualdades regionais, né? Por exemplo, a realidade da Amazônia é muito diferente, do ensino da Amazônia é muito diferente do ensino do Distrito Federal, dos outros estados, Espírito Santo, Santa Catarina. Essa desigualdade regional faz com que a gente se preocupe como que isso pode fazer para trazer inclusão e não discriminar, né? Aumentar as desigualdades. E esses documentos também falam sobre vieses algorítmicos, né? E aí, a discriminação algorítmica, ela é um conceito que é quando os algoritmos e sistemas de IA produzem resultados sistematicamente desiguais e injustos, refletindo e reforçando preconceitos sociais já existentes. Então, isso tudo está muito ligado com os dados que são utilizados para fazer o treinamento, né? Então, existe um caso famoso da Amazon, que eles, há um tempo atrás, queriam colocar uma IA para fazer a leitura de currículos para ajudar na triagem da área de recursos humanos, na contratação. E aí, os dados que foram utilizados para o treinamento daquela triagem da IA estavam enviesados, estavam considerando a maioria
das indicações pessoa branca, formada em tal escola, tal faculdade, e aí isso enviesou a IA de uma certa forma que ela escolhia já esses currículos, por considerar os dados que já tinham um preconceito, né? Então, é muito importante que isso também não se alastre para a educação, né? Existe uma preocupação dos principais órgãos internacionais nesse sentido. Nossa, eu estou vendo meu tempo aqui, eu vou acelerar. Pessoal, potenciais usos de IA, isso é legal para a gente ter noção como que está sendo utilizado. O governo de Minas está aplicando uma IA para correção de redações e fortalece a preparação dos estudantes na rede pública para o Enem. É muito legal essa IA para ajudar a vida do professor, né, para ajudar a vida do aluno que está se preparando para o Enem. O aluno escreve a redação na letra dele mesmo, com caneta. A ideia é tira uma foto dessa redação, passa uma tecnologia que chama OCR para transformar isso em caractere, para depois ir para uma IA que está alimentada com dados que são os parâmetros de correção de uma redação do Enem, e aí ele corrige essa redação e gera uma pontuação para o aluno, facilitando a vida do aluno e do professor, né? Então, esse é um exemplo muito legal. Tem esse outro da IA que vai apoiar os alunos e professores na correção de tarefas em São Paulo, que é a ideia de ter um agente que apoie na lição de casa, ajude a corrigir as respostas, a tarefa mesmo, para acelerar o processo do professor, né, não deixar ele com tantos trabalhos. E o TCU foi reconhecido internacionalmente aqui, né, o nosso Tribunal de Contas da União, pela IA Alice. É uma IA que está fazendo um trabalho muito legal de ajudar os auditores a encontrar situações erradas nas licitações, de maneira automatizada, aumentando a produtividade deles. Então, ao invés do auditor olhar licitação por licitação, procurando potenciais situações lesivas, a IA já faz isso, faz uma triagem para ele, para que ele faça uma revisão humana depois disso. Então, também um exemplo muito legal. Aqui, pessoal, peço perdão pelo desenho de criança, mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre potenciais usos, e veja que a IA, ela falo que ela é transversal e ela atravessa também vários tipos de relações, né? Então, aqui, por exemplo, nesse círculo vermelho aqui, nesse campo vermelho, a gente tem a IA usada pelo aluno, sozinho, sem nenhuma supervisão, onde ele pode, por exemplo, desde usar para estudo a fazer um deepfake de uma colega, né, causando violência de gênero. Aí aqui a gente tem a IA para ser utilizada com um professor e com um aluno, em processos criativos em sala de aula, elaborar situações hipotéticas para aplicar a teoria. Enfim, esse livro aqui traz bastante referência legal sobre isso. Aí a gente tem uma IA nesse círculo azul só apoiando o professor a fazer novas questões, corrigir provas. Aqui, pensando na instituição como um todo, na escola, aplicando IA em processos mais amplos. Então, é interessante a gente entender que cada tipo de uso aqui, ele tem um desafio e um risco diferente, né? Aí aqui, pessoal, como se sustenta uma transformação digital? IA não é bala de prata, mas se a gente souber utilizar ela, a gente pode colher frutos incríveis, né? Então, a ideia, muitos falam da ideia do ser humano aumentado, a ideia do ser humano com mais poderes, de poder fazer mais coisas, e a IA proporcionando isso para ele. Eu falo que essa dificuldade de sustentar, eu trouxe esse estudo do MIT, que é um relatório sobre o estado atual das tecnologias de IA generativa adotada nas empresas, e eles falam que teve uma adoção e um investimento de bilhões de dólares, porém, só 95% não obtém retorno financeiro significativo. Por quê? Aqui eu volto naquela fala do Elzo no começo de mapear processos, e depois quando eu falei de metodologia. Quando a gente vai aplicar IA, a gente precisa entender em que etapa do processo ela pode ser utilizada, que tipo de IA seria mais apropriada para aquela etapa do processo,
como que isso seria feito, qual o investimento, como a gente vai ter governança disso, para que a gente consiga mensurar a acurácia, mensurar retorno financeiro, né, para a organização. Então, eu até brinco aqui com alguns memes, que a gente tem um hype muito grande de adoção, né, um desespero de todo mundo adotar, você não sabe nem para que você quer usar, mas você quer usar, né? E quando a gente está falando no âmbito individual, é legal você pesquisar e estudar, mas quando a gente fala de âmbito organizacional, isso precisa ser feito com mais cuidado, né? Então, essa é a ideia. Aqui eu falo de desafios e riscos sobre o uso de inteligência artificial. Eu falo assim para os meus colegas de trabalho que do mesmo jeito que pode ser muito bom, pode ser muito ruim, né? E aqui a gente tem situações alarmantes, eu trouxe documentos, enfim, manchetes falando, a gente tem manipulação emocional, o que é muito grave, né? A gente tem situações de pessoas notícias que vieram aí à tona de pessoas que cometeram suicídio e aí foram investigar, ela estava interagindo com uma IA, se eventualmente a IA deu ideias, conduziu a pessoa a isso, ou pessoas que se relacionam com o IA de uma maneira de fazer terapia com a IA, e assim, não é algo próprio para isso, né? Pode conduzir a pessoa para um lugar não saudável, né? A gente tem um relatório aqui econômico que fala dos impactos na parte de direitos autorais, porque existe essa discussão, muitas IAs, principalmente das Big Techs, usaram dados disponíveis publicamente, mas que eram dados de autores, livros, jornais, etc. E como que esses autores não foram remunerados, qual que é o impacto, vai ter que ser reformulada a ideia do direito autoral. A parte dos deepfakes, esse aqui é um manual muito legal do STF com o Data Privacy Brasil, que é um programa de combate à desinformação, né? A gente tem isso muito forte nos períodos das eleições. Os deepfakes hoje em dia são cada vez uma tecnologia avançada, a gente não consegue identificar se é real ou não é. Então, esse manual ilustrado é muito bacana, que ele ensina sobre isso. A gente falou sobre vieses algorítmicos aqui embaixo, né? Também a parte de privacidade, que para mim é uma das partes mais preocupantes. A gente utiliza a IA muitas vezes colocando dados pessoais, dados sensíveis, condições de saúde, nome completo, CPF, etc., sem saber se a configuração da inteligência artificial não vai utilizar os seus dados para treinamento, não vai utilizar os seus dados para outras situações que não estão autorizadas por você, que você não tenha consciência, né? Então, a parte da privacidade é muito preocupante e a parte da segurança, cibersegurança, né? Existem muitos incidentes e ataques hackers com data poisoning, que é envenenamento de dados de IA, e isso está cada vez mais latente. Então, também é o que o Elzo falou, brasileiro usando muito IA para fazer golpe, né? Entra em reunião com um deepfake da cara do CEO, autorizando uma transação financeira gigantesca. Então, assim, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, certo? E aí, esses são os desafios e os riscos. Aí, aqui eu trago um pouco de memes, que é isso que a gente fala, né? Essa ideia aqui no central, né? Esse cogumelo é comestível? Aí a fala assim. Aí depois a pessoa não era comestível e ele fala, você estava certo. Esse cogumelo é venenoso. Você quer aprender mais sobre cogumelos? Ou seja, já foi. Até onde a gente está entregando as nossas decisões sem fazer uma reflexão crítica, né? Aqui tem muito essa pergunta baseada no filme do Will Smith, né? Porque ela pergunta para a IA, por que você tem tantos vieses e erra com tanta frequência? E a IA responde, porque você me construiu e me treinou. É que a gente fala, a tecnologia ela é humana, existe o humano por trás disso, né? E aí a crítica de eu não tenho certeza se eu sou o consumidor ou se eu sou o produto, que é a história dos dados. A IA é feita de dados, né? Muitas vezes a gente usa de forma indiscriminada, colocando imagens sensíveis, sem entender isso, e até que ponto você está oferecendo um produto, até que ponto você está sendo o produto, está utilizando o produto, né? Essa é a ideia. E aqui, pessoal, para finalizar,
para deixar um pouquinho de tempo para a gente conversar, existem formas de pensar numa IA no presente e no futuro com segurança, né? No Brasil, a gente tem um projeto de lei falando sobre isso, com uma abordagem baseada em risco, mas a gente não está num vácuo legislativo, a gente tem Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, o próprio ECA Digital, uma legislação super recente que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então, e a gente tem frameworks que são utilizados por organizações para trazer segurança na implantação, desenvolvimento e uso de IA, que é ISO 42001, NIST, enfim, existem maneiras seguras para a gente usar IA, inclusive no vídeo que o Elzo mostrou, acho que do Banco Suíço, ele fala isso, né? Ele fala da importância de usar isso considerando segurança da informação, privacidade e proteção do usuário. Então, isso precisa ser observado pela gente de forma crítica, né? Principalmente quando a gente está usando numa sala de aula, que tipo de dado a gente está colocando imagem de criança. Então, a legislação do ECA Digital está bem forte nisso, é interessante pesquisar, aprender sobre o assunto. E é isso, pessoal. Eu falei um pouquinho rápido, peço desculpa se eu falei de uma maneira um pouco acelerada, mas era para dar tempo de passar por todo o conteúdo e a gente poder fazer um bate-papo rápido agora, se alguém tiver dúvida. Então, gente, nesse momento aqui, nós abrimos aqui para as perguntas, para quem não quiser falar aqui, ligar a câmera, mas pode colocar aqui no chat. A José Dalva pediu aqui, levantou a mãozinha, e em seguida o George, tá bom? Pode falar. Obrigada, Merilane. Obrigada, José Dalva. Pessoal, fica à vontade para falar. Se estiver com vergonha, não quiser ligar a câmera, se quiser mandar por escrito, fica super à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. É que eu estou com problema no vídeo, não consigo. Meu computador está com um problema aqui, mas para nós da educação, lidar com essas transformações digitais e o poder da IA, da inteligência artificial, está sendo cada dia mais complicado, cada dia mais difícil. E o pior de tudo é que nós não temos leis que amparam esse uso, né? Que criminaliza o que precisar ser criminalizado, né? E aí o quanto que nós estamos aí agora, a gente se enfraquece em frente a isso tudo, né? Mas aí chegou com tudo, vamos continuar lutando aí para que a legislação seja eficiente, a legislação, de fato, ela venha a combater diversos crimes que a gente todos os dias assiste, né, voltados ao uso da inteligência artificial e tudo mais. Mas é horripilante, cada dia o que a gente vê nas redes sociais, né? Cada hora você não sabe o que é verdadeiro, a imagem se é verdadeira ou se não é. E aí está deixando todo mundo assim, de cabelo em pé. Inseguro, né? Não sabe se é verdade ou não é. Né? Nós precisaríamos de um suporte de segurança, não sei, de um link de segurança para comprovar se aquilo ali é real ou não. Nós podemos até usar isso tudo que está aí, mas tem que ter ali um selo de segurança, algo assim nesse sentido, sabe? Porque está difícil, minha gente, lidar com isso tudo. Está difícil, muito difícil. E na educação, então, que é o lugar onde nós lidamos com a produção do conhecimento, com a divulgação do conhecimento, tá complicado o negócio. Mas sigamos, né? Boa noite. Boa noite. Obrigado pela participação, José Dalva. Concordo contigo, já houve a discussão sobre colocar um selo naquilo que era um rótulo, né? Naquilo que é IA, do que não é. Mas é um desafio muito grande, muito grande. Eu como profissional de tecnologia,
Às vezes me pego pensando nisso horas e horas e não consigo pensar numa solução a 100% que vai atender todos os casos. É muito difícil, assim, tem algumas legislações que começaram a discussão de uma marca d'água, né, José Dalva, que é isso que você e o Elzo falaram, mas, na verdade, quem está mal intencionado vai arranjar uma maneira de burlar a marca d'água, né, de burlar o selo, né, então a necessidade da gente se reeducar, e é isso que você falou, que a gente está aqui debatendo sobre o tema, a gente pode pesquisar, conversar, é um assunto que a gente vai ter que entender aonde que ele entra no nosso dia a dia. E aí eu brinco com meu pai, que infelizmente já até caiu num golpe, onde se passaram por mim, entraram em contato com ele, etc. Desconfie de tudo. Desconfie de tudo, tenha pensamento crítico, cheque isso com outros lugares antes de fazer as coisas, né? Sobre a lei que você falou, a gente tem já, por exemplo, um novo tratado de crimes cibernéticos que foi assinado recentemente no Vietnã, que o Brasil é signatário, então a gente vai fazer uma compatibilização com a nossa lei. Mas a gente tem já algumas situações, principalmente de deepfake, né, falando sobre isso, e a legislação do marco regulatório sobre o uso de inteligência artificial, ele está para ser aprovado na segunda casa, né, então tem o processo legislativo, ele já foi aprovado na primeira casa, que é o PL 2338, está para ser aprovado na segunda casa, e aí vai entrar em vigor, e aí vai ter todo um movimento brasileiro para se adaptar a isso, né, mas, por exemplo, um exemplo, está vindo na abordagem de risco, então, quando uma IA foi considerada de altíssimo risco, ela é proibida de ser desenvolvida no Brasil. É o caso da armas autônomas. Armas autônomas, hoje em dia, no projeto de lei, fala que é proibido desenvolver no Brasil. Então, assim, é importante que a regulação faça o seu papel, seja divulgada, seja, né, conclua o processo legislativo para entrar em vigor, para que todo mundo se adapte, para que a gente tenha maneiras de exercer os nossos direitos nos ambientes digitais, né? É muito importante. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que a pessoa que tinha levantado a mão acabou saindo. No chat, acho que não temos perguntas. Então, com isso, acho que nós já estamos bem em cima do nosso tempo. Então, antes que aqui feche, eu quero muito agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Vimos que a transformação digital não é apenas sobre tecnologia, mas é sobre as novas formas de pensar, de criar, de inovar, de trazer e fazer, usar a IA ao nosso favor, para otimizar o nosso tempo, mas usar com cuidado, usar com responsabilidade, né? Prestar ali atenção no que é, porque a gente sabe que muitas coisas ali a gente pensa que não, é IA, tipo, fica incrédula com as coisas que tu vê. Mas também ela traz muitos benefícios, como falou da questão de estudo. Um dia desse eu estava precisando também consumir uns 4 artigos que eu precisava fazer uma prova em 2 dias, aí fui lá e me deu tudo resumido, mastigado, então isso me ajudou profundamente. Então, a gente tem que saber usar ali, como a José da Bota estava falando, né? Eu também sou professora e procuro usar da melhor forma. E não tem como escapar, né? Ela está ali, ela faz parte da nossa realidade. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado, Renata, e obrigado a todos que acompanharam a gente aqui até o momento. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.